Minha diretoria, olha só, o cara tapa hoje. Eu acho que não vai causar controvérsia nenhuma, embora pareça, porque tirando as pessoas que hoje estão lá por política, esse cara aqui é um grande ídolo da torcida do Flamengo e é uma honra recebê-lo. Bandeira de Melo, cara. Te entrevistei quando você era candidato à presidência do Flamengo. Eu lembro. E depois uma outra vez quando eu já era presidente. Você já era presidente. E agora você volta aqui com o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro 2 vezes. Uma delas não precisava, porque foi contra o São Paulo no Morumbi, não tinha a menor necessidade de ganhar aquele título. E de fora da política do Flamengo. Na arquibancada. Só torcedor. Isso. Mais feliz ou menos Sempre feliz? foi minha vocação. Olha, eu fiquei feliz enquanto estava lá, é claro, fiz o melhor que eu pude, mas minha vocação efetivamente sempre foi ser torcedor, né? Eu fui direto da arquibancada para a presidência do Flamengo, depois da presidência do Flamengo para a arquibancada, e estou muito feliz lá. Tem nada mais gostoso, né? Ir para a arquibancada, ver o Mengão jogar Eu sinto uma falta, presidente. Desde quando eu comecei a trabalhar com futebol, a coisa que eu mais sinto falta é isso, de falar, vou na arquibancada, nem aí, ninguém me olha e tal, eu vou torcer, gritar e vou xingar o adversário, mas aí não pode, né? Eu sinto uma falta disso enorme. E você foi ovacionado nas finais da Libertadores pelo torcedor do Flamengo, né? O carinho da torcida é uma coisa que não tem preço, realmente. Lá deve estar falando da final lá de Lima, né? Que realmente foi uma emoção assim indescritível, né? Primeiro, né, ver o Flamengo ganhar de virada, né, e receber aquele carinho todo da torcida. Mas toda vez que eu vou ao Maracanã, né, eles me tratam muito bem. Eu vou ali no Leste Superior, antes passo no Salete, tomo um chopp, como uma empada, né? Tem aquele ritual. E essa relação, ela é muito louca, né, se você analisar, porque é uma relação que começa com uma chapa, com todos juntos. Em algum momento isso se rompe. Você é o presidente do Flamengo. A torcida do Flamengo, a mídia, acho que todo mundo reconhece que tudo que o Flamengo está colhendo hoje é o resultado principalmente do seu trabalho, da sua ótima gestão lá no Clube à frente do Flamengo. E aí essa chapa que era a sua chapa assume logo depois de você. E politicamente a coisa lá é complicada com você, né? Na realidade o que aconteceu é que houve essa cisão em 2015, né, na hora em que eu ia concorrer à reeleição, né, por indicação deles, inclusive. Mas houve aquela cisão, houve aquela briga, né, baixaria, né, que você deve ter acompanhado, do lado deles só, não do meu. Mas nós ganhamos, né? Quando tem uma situação dessas, a melhor coisa é tentar resolver na democracia, né? Então, na democracia, né, os sócios optaram, né, e a nossa chapa, que tinha a maioria esmagadora do grupo, estava conosco, ganhamos por larga margem, né, e aí fomos para o segundo mandato, e aí as hostilidades pioraram muito. Passamos 3 anos ali, né, com aquela situação que você deve ter acompanhado bastante. E depois que eu saí, né, acho que foi pior ainda, mas tudo bem. Acho que quem passa aí pelo Flamengo tem que estar preparado para isso. E, como você disse, o carinho da torcida compensa qualquer tipo de hostilidade. Nunca teve uma possibilidade de reaproximação, de conversa entre vocês? Não teve. Eu acho que tem certas coisas que eu prefiro continuar torcendo para o Flamengo, né? Coisa que eu sempre fiz desde criança, eu vou fazer para sempre. Continuo sócio-torcedor, continuo anjo da guarda. E agora, diante de tudo que fizeram comigo, que estão fazendo ainda, acho que não existe nenhum tipo de possibilidade de reaproximação. Mas também, eles são os legítimos dirigentes do Flamengo, foram eleitos, reeleitos, e agora a gente tem que seguir torcendo, seguir na arquibancada, e mais na frente, se alguém quiser que eu participe, ajudando, uma futura administração, eu não teria o menor problema, desde que eu não seja o protagonista.
Eu tenho uma admiração pelo senhor por alguns motivos. Primeiro, pelo trabalho que o senhor fez, que é indiscutivelmente muito bom. Segundo, pela pessoa que o senhor sempre foi, pelo menos comigo, sempre foi educadíssimo, eu não tenho um A para falar. Mas a terceira e principal é que o senhor volta para a arquibancada, ao invés de fazer o que vários dirigentes fazem no Brasil, o senhor torce por pessoas que hoje são quase seus inimigos. Porque o Flamengo está acima. Eu não torço pelos inimigos, eu torço pelo Flamengo. Sim, mas muita gente não faz isso. Ah, mas aí eu acho que não... Quem não faz isso não é Flamengo, gente. Flamengo é muito mais do que pessoas que estão lá transitoriamente. O Flamengo é muito mais do que a pessoa jurídica Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo é uma nação, o Flamengo é uma coisa que está na nossa pele, no nosso sangue, né? Nem que eu quisesse, eu conseguiria torcer contra o Flamengo. Então, isso que você está falando não tem mérito nenhum. Eu sou assim, eu acho que, mas no futebol, na minha cabeça, a maioria dos torcedores é assim. Quantos ex-dirigentes a gente vê fazendo campanhas dentro dos clubes contra o atual dirigente? Mas aí é quem coloca, né, suas vaidades, seus interesses pessoais acima do Flamengo. Enquanto estava lá como presidente, eu sempre coloquei o Flamengo acima de qualquer tipo de interesse que eu pudesse ter, né, eleitoral, político dentro do clube ou de prestígio. Eu sempre coloquei o Flamengo acima de tudo. Né? Tomei até decisões que eu naquela ocasião, fui criticado. Tipo, por que você vai deixar 80 milhões de reais das luvas da Globo para a futura administração que você não sabe nem quem é? Falei, porque é a melhor coisa para fazer pelo Flamengo hoje. Né? Por que da venda do Paquetá 90% vai ficar para a administração seguinte, né? Que muito provavelmente naquele momento eu já sabia que ia ser uma administração hostil. Não, porque é a melhor coisa a se fazer pelo Flamengo. Né? As luvas da Globo, você deve ter acompanhado isso. Em 2016, todo mundo assinou os contratos com a Globo, com a Turner, e todos os clubes embolsaram um belo valor de luvas. O Flamengo foi o único clube que deixou uma parcela de luvas para ser sacado pela administração seguinte. A grande maioria dos clubes, quase a totalidade, pegou as luvas e torrou naquele mesmo ano, no ano seguinte, 2017. Todo mundo montou times competitivos e tal, né? E o que até atrapalhou um pouco a nossa vida lá no Flamengo. Mas depois que o sonho acabou o dinheiro, né, eles todos passaram a ter problemas e o Flamengo não. O Flamengo entrou numa espiral ascendente e espero que seja para sempre, né? Vamos torcer. Você tem, como torcedor de arquibancada, você não vai voltar a trabalhar no Flamengo como presidente, dirigente? Não, como presidente não. Eu posso, né, no caso de um futuro presidente que não seja refratário, né, que não seja meu inimigo, né, que não me trate mal, eu posso perfeitamente ajudar. Isso aí não tem problema nenhum. Como presidente, eu sinceramente não quero, porque eu acho que eu já cumpri minha missão, fiz o melhor que eu pude, fiquei 6 anos lá, mas a família sofre muito, né? Então, a minha família sofreu muito, nem tanto... Sofre muito? Que o filho dele está aqui, sofre muito? Cara, mais do que vocês podem imaginar. Cada porrada que o pai leva atinge todo mundo, né? Quem tá jogando é mais do que Flamengo. O Flamengo tem o pai ali. Deve ser difícil pra cacete. Não são só no perder, né? Então, Deve ser muito difícil. Mas esse sofrimento foi maior ainda depois que eu saí. Então, eu não tenho direito de pedir para minha família, né, que embarque em mais sofrimento, em mais sacrifício. E aí tem tanta gente boa que pode assumir aquilo lá e eu posso ajudar, né, por trás das cortinas. Acho que é melhor. E essa coisa de você ficar eternamente concorrendo, eternamente repetindo os mesmos dirigentes, isso daí, pensando bem, não é uma política boa, né? Então, fiquei lá nos meus 6 anos. Nunca deu muito certo isso aí em clube nenhum, né? Pois é. E presidente, dessa diretoria, quando a gente fala dessa diretoria ter essa relação conturbada com você e tal, é todo mundo ou tem alguns nomes específicos? Olha, é a diretoria. Claro que nem todo mundo, você pegar lá todas as pessoas que têm poder lá dentro, estamos falando dos dirigentes amadores, né? Porque dos profissionais, a grande maioria, pelo menos uma boa parte, trabalhou comigo e eu tenho o maior carinho,
né, maior admiração pelo trabalho deles. Mas, de uma maneira geral, né, a diretoria que está lá, você pode ter um ou outro assim que não leva a hostilidade assim para o plano pessoal. Mas os que efetivamente mandam lá, né, não gostam de mim e fazer o quê? Presidente, qual que foi o maior erro e o maior acerto da sua gestão? Olha, todo mundo comete muitos erros, né? Eu certamente cometi muitos, alguns eu nem sei, né? E provavelmente você que vai me dizer, ó, você errou nisso, eu não. e tal. Mas uma coisa que eu costumo dizer que foi um erro que eu tentaria reparar, assim, se eu pudesse voltar no tempo, foi o excessivo turnover de treinadores. Eu acho que a gente não teve a paciência que deveria ter tido com alguns dos nossos treinadores. Acho que a gente trocou muito de técnico. E agora eu acho também que isso não é um erro só nosso, é um erro nosso, da grande maioria dos clubes brasileiros e de vocês também, porque ficam pressionando na hora que você perde 3 vezes, na imprensa marrom não, mas... mas é aquela coisa, né? Assim como nós reconhecemos os erros, já vi vários colegas de vocês reconhecerem também. Sim, a gente é mediatista. É. Mas... é mediatista mesmo. Quem que você trocou que você achou que foi pouco tempo? Muricy? Tá? Olha, eu nunca... Não, o Muricy saiu não porque nós quiséssemos trocar. O Muricy teve um problema médico, né? Ele foi proibido pelo... Ele teve um problema lá de arritmia e tal, ficou internado aqui no Samaritano há algum tempo e não pôde continuar. Foi até uma pena, né? Todos nós estávamos apostando muito aí no trabalho do Muricy e não sabíamos que seria o último trabalho dele como treinador, né? E felizmente, né, ele ficou bom, foi trabalhar, depois foi para o Sport TV, depois foi para o São Paulo, né? Você deve estar feliz aí. E é uma grande figura, né? Tenho maior admiração por ele, maior carinho. E não foi o caso do Muricy, né? Nem o caso do professor Rueda também, que saiu porque recebeu uma proposta da seleção do Chile, né? O Rodrigo Caetano ficou meio louco com o Rueda. Eu me lembro que ele ficava, na época, né? Era o Rodrigo, né? Era o Rodrigo, é. Ele ficava, não vai, não sei o quê. Eu falava assim, Rodrigo, mas ele tá negociando lá com os caras. Ele falou assim, mas para nós ele não falou nada. Eu falei assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, mas eu falei, eu não sei, eu não tenho o que fazer, porque ele não me fala nada. Aí as pessoas perguntavam, mas por que vocês não demitem logo? Ele falou que se a gente demitir, nós temos que pagar a multa. Exatamente. Né? No caso, né, ele saiu, foi ele que pagou a multa. E para vocês ele não falava nada, né, do Chile lá, ele ficou ele estava lá, eu não tenho nada contra o professor Rueda, eu acho uma grande figura, né? Às vezes quando a seleção que ele estava treinando, seja do Chile, da Colômbia, ganhava um jogo importante, eu mandava lá uma mensagem para ele, ele sempre me mandou mensagem também no Natal, então é uma grande figura. Mas naquele momento era um momento de decisão na vida dele, né? Ele já não era nenhuma criança, né? Ele tinha problemas lá de coluna, não sei se você lembra de um jogo do Flamengo que ele não pôde ficar ele ficou sentado no banco e o professor Redim foi... Seleção quando chama é difícil, né? Pois é, e aí ele ir para a seleção do Chile, para um projeto de 4 anos, em que ele não teria que ficar quarta e domingo lá, não teria que ficar viajando tanto tempo. Jogar uma Copa, né? Com toda a situação, né, que ele estava vivendo, eu entendo perfeitamente. Agora, realmente, para nós foi uma coisa desagradável. Mas teve, né, vários, por exemplo, o Barbieri, Maurício Barbieri, eu levava a maior fé nele, ele estava fazendo um excelente trabalho. Ele começou a ser pressionado, né, por muita gente, né, parte da imprensa, inclusive, né, chamava ele de estagiário. Ele acabou perdendo as condições psicológicas para continuar o belo trabalho que ele estava desenvolvendo. Né? Aí ele saiu, voltou o Dorival, né, foi até bom, o Dorival teve deu um gás ali naquele final ali de 2018, mas o ideal seria que a gente não tivesse tido que sacrificar o Barbieri, o ideal seria que não tivesse tido que sacrificar o Zé Ricardo lá em 2017, né, e outros. Né? Se você pensar bem, né, não só nós, né, os clubes brasileiros de uma maneira geral deveriam pensar 2 vezes antes de interromper um trabalho. Então isso, se eu pudesse voltar, né, eu tentaria, se bem que a decisão de contratar e demitir treinador nunca foi minha.
Tá? Isso aí sempre foi uma decisão dos profissionais do futebol e tal. Eu apoiava, né, dava a maior força, mas eu nunca cheguei e disse, vamos demitir fulano de tal. Ou... Você nunca teve esse tipo de intervenção no futebol? Não, eu acho que o futebol, não, o clube, de uma maneira geral, tem que ser tocado por profissionais. Tá? Eu acho que o papel do dirigente amador é dar respaldo, é trabalhar no plano estratégico, né? Mas essa coisa de um presidente ou um dirigente perde um jogo, aí fica puto naquele dia e diz, não, comigo não joga mais. Isso eu acho que a gente não tem direito de fazer. Né? Todo mundo fica aborrecido um dia e tal, mas eu acho que se você está agindo não em seu nome, mas em nome de uma instituição, né, que você é responsável por ela, você não pode abrir mão, né, de padrões de boa governança. Então, eu acho que o clube tem que ser administrado por profissionais e nós, dirigentes amadores, temos o nosso papel estratégico de formulação, de cobrança de resultados e tal, mas o dia a dia tem que ser tocado por eles e comigo sempre foi assim. O senhor deixou de ter, em alguns momentos, um grande time, que pelo dinheiro que o senhor está dizendo, o senhor poderia ter tido, pelo Flamengo, pelo bem do Flamengo e pelo bem da gestão seguinte. Isso. Quando a gestão seguinte assume, e que fique claro que eu não tenho problema nenhum com o Landim nem nada, mas vocês têm esse, público, né, esse racha e tal, eles contratam esses jogadores, provavelmente com esse dinheiro, né, e o Flamengo conquista aquilo que talvez você pudesse ter conquistado. Foi bom, né? Eu acho que funcionou. Você se arrepende? De não ter colocado, né, de não ter meu ganhado interesse. Você? Não o seu interesse. De não ter ganhado Rica, você os títulos para... Quem ganha não sou eu, não é ninguém. Quem ganha é o Flamengo. Né? Então, se eu estava trabalhando, né, estava fazendo o melhor que eu pude, não sei se eu fiz, né, tudo que deveria ter feito, né, se eu fui nota 10, se eu fui nota 9, né, mas tudo que eu fiz lá foi visando o interesse do Flamengo. Então, eu não fiz nada sozinho, tá? Essa coisa que você salvou o Flamengo. Não, eu tive o privilégio de coordenar, de liderar uma equipe fantástica, né? E de vice-presidentes, de profissionais, de diretores remunerados. Então, quando falo você entenda que é todo mundo. Sua gestão. Tá? Então, o que a nossa gestão fez em 2017 e 2018, de não tentar, vamos dizer, queimar etapas, nós fizemos visando o interesse do Flamengo. Então, não me arrependo. Né? Se eu, de repente, se tivesse feito em 2018, tivesse feito um investimento que não estava dentro do nosso planejamento, podia ser até que a gente tivesse se dado um pouco melhor e tal, podia ser que tivesse ganho, mas podia ser que esse crescimento, né, essa melhora não fosse sustentável no longo prazo. A gente queria fazer alguma coisa que fosse sustentável no longo prazo. A gente falava sempre assim, né, que eu quero que o Flamengo ganhe tudo e sempre. Nós estamos trabalhando para isso. E foi o que nós fizemos. Né? Se isso daí vai continuar, se vai ter algum tipo de solução de continuidade, aí já não é mais comigo. Sim. Né? Você, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, a primeira foi em Lima, né? Isso. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores em Lima, eu me lembro que eu cheguei a dizer durante a semana, acho que no Twitter, não me lembro, numa rede social qualquer, que eu achava que se o Flamengo fosse campeão, as coisas políticas, esses problemas iam ser colocados de lado e que você seria devidamente lembrado e homenageado. Pela atual diretoria. Naquele momento de alegria extrema e tal. Você tinha certeza que isso não aconteceria? Tinha certeza absoluta que não aconteceria. Não esperava isso. O que eu esperava e fiquei muito feliz foi ganhar a Libertadores. Gostaria de ter ganho o Mundial também. Estava lá, né? Pô, 2 gols, 40 e tralala, pelo amor de Deus. Pois não, eu fiquei muito feliz. E naquele dia você estava lá em Lima? Não fui. Você sabe que em Lima não chove, né? Choveu. Depois dos 2 gols do Gabigol, quando ele estava voltando para o hotel e tal, ia pegar o voo na madrugada do dia seguinte, choveu em Lima. O Flamengo fez chover em Lima. Então eu fiquei muito feliz de a gente ter ganho aquela Libertadores, né? De ter tido aquele carinho todo dos meus amigos, dos torcedores que estavam comigo lá. Isso é ótimo. Agora, reconhecimento de homenagem, de cartola e tal e coisa, sinceramente, né, não sinto falta.
Tem muita gente que fala da questão da BNDES, que você era presidente do BNDES, né? Não. Você era o quê do BNDES? Não, eu era funcionário de carreira do BNDES, né, concursado, com 36 anos de banco, quando eu assumi o Flamengo. Né, exerci vários cargos lá dentro, né, todos, né, vamos dizer, cargos ligados ao meu trabalho técnico, né, nunca indicação política. E aí você tem alguma relação com a história da Peugeot ter ganhado o dinheiro do BNDES e depois ter entrado no Flamengo? Isso não existe relação? Isso é uma idiotice. Quem conhece o BNDES sabe que isso não é possível. Em primeiro lugar, né, eu nunca trabalhei na área, vamos dizer, automobilística, de indústria pesada do BNDES. Nunca trabalhei. Tá? Então, eu não conhecia ninguém da Peugeot. E mesmo que conhecesse, quem conhece o ritual, os processos do BNDES, sabe que é impossível, né, ainda que eu fosse o presidente do banco, que eu pudesse chegar para uma empresa qualquer e dizer, você vai patrocinar o time do Flamengo ano que vem, quando eu não serei mais funcionário, né, porque eu ano que vem estarei no Flamengo. Nem que fosse o presidente do banco. O presidente do banco não consegue fazer isso. O BNDES, né, o processo de decisão do BNDES, quem é do setor empresarial conhece, sabe que isso é impossível. Agora, isso daí, sinceramente, isso foi uma maluquice que rodou aí em Twitter e tal, mas que... Não, que até hoje, eu falei que você vinha aqui hoje, mas fala para ele tocar nesse assunto. Eu falei, falo, mas... mas... O que eu fiz? Você vê, mesmo os meus detratores mais, vamos dizer, ilustres, nunca falaram isso, porque sabem que realmente isso não... agora, sei lá, alguém deve ter imaginado isso, dizer, não, o Peugeot foi financiado pelo BNDES, então ele estava lá. Não, eu era um funcionário de carreira, entrei no BNDES em 1977, por concurso público. Porra, eu não estava nem nascido, presidente. Pois é, você vê. Eu queria que você contasse uma história aqui que agora você pode contar porque já passou o tempo. Eu fiquei sabendo na época, não publiquei porque não é da minha linha, mas enquanto a imprensa toda discutia a renovação de contrato com o Guerreiro, vocês tinham contratado o Guerreiro 6 meses antes. Discutir a renovação de contrato dele com o Corinthians, né? 6 meses antes, não era 6 meses antes, mas houve uma certa antecedência aí às negociações. Você lembra como é que foi essa história? Porque eu sabia que tinha acontecido por uma pessoa, e eu não podia revelar e também não revelaria, mas eu morria de rir, porque eu ligava a televisão, sabia que o Guerreiro já tinha fechado com o Flamengo, eu ligava a televisão, estava lá alguns jornalistas falando assim, olha, reviravolta no caso Guerreiro, hein? Ontem à noite no Corinthians, eu falava, gente, ele não vai renovar com o Corinthians, ele já acertou, e ninguém podia falar. Vocês ficaram meses guardando esse segredo, e muito bem guardado, hein, presidente? A gente guardava os segredos direitinho lá. Esse aí foi... Mas você vê, contratações do Flamengo, a gente só liberava a informação depois que o contrato estava assinado. Eu lembro que o Diego Ribas, quando foi contratado, né, ele tinha vindo ao Brasil, estava no interior de São Paulo, né, ele já acertou tudo e tal e coisa, mas não tinha, já estava tudo certo, palavra dada e tal, mas não tinha assinado o contrato, né? E na véspera da assinatura do contrato, eu fui no programa do Benja, na Fox, e ele ficou me pressionando. Não, presidente, tem que dizer, o Diego já está contratado, né? Todo mundo sabia que estava, né? Mas eu falei, não. Eu nem me lembro o que eu falei e tal. Você sabe que eu só divulgo informações sobre contratação depois que está tudo fechado. Isso tem a ver com traumas que eu tinha da infância, de eu ficar pegando o Jornal dos Esportes, o Flamengo contrata Pelé, né? E aí eu já torcendo lá e tal, né? Quando chegava na hora, não deu. E isso foi assim até quase eu assumi a presidência do Flamengo. De vez em quando tinha aquela coisa, né? Torcida comemorando, né? A contratação de um jogador e depois a coisa se frustrava. Então a gente tomou a decisão de que não, na nossa administração só vai sair a notícia depois que não tiver mais jeito de voltar atrás. Vocês conseguiram guardar o Guerreiro, porque foram meses, né? Não sei se foi 3, 4 meses antes. Não sei se foi tudo isso, não. Eu chutaria que foi menos, talvez
um mês e meio, mas não tenho certeza. Bom, que seja, mas... A gente estava negociando com o empresário dele, que era... Oi? Você também não sabia? Você não contou pro filho? Eu sabia bem antes, acabei de descobrir. Eu sabia antes de você. Chupa. Não, mas eu dei sorte nesse caso, porque eu conheci uma pessoa muito ligada a isso. Mas como é que vocês conseguiram? Porque era uma coisa... Porque a gente sabe que algumas pessoas sempre vazam e, além de tudo, não depende só de você. Depende da mulher do guerreiro, do filho, né? Empresário. Qualquer pessoa pode vazar. E, pô, você segurar um jogador que, nesse momento, é centroavante que fez o gol do título mundial do Corinthians, naquele ambiente todo, toda a imprensa de São Paulo inteira em cima do cara. E, de repente, eu falei, gente, isso aqui é questão de horas para vazar. E, porra, foi até o final com essa história. Mas, quer dizer, estava tudo acertado, mas não estava assinado. Sim. Mas acertado estava mesmo. Na hora que assinou, aí foi divulgada a informação. E aí eu lembro até que foi assim um alvoroço, porque naquela época, isso foi 2015, né? Ainda no final do meu primeiro mandato. Ainda tinha muita gente assim na imprensa que não acreditava que nós estávamos sendo responsáveis. Não, essa coisa de austeridade e responsabilidade vai acabar a qualquer momento e tal. Aí quando veio o Guerreiro, né, os caras, não disse? Como é que o Flamengo vai pagar isso tudo aí? Não tem condição e tal, acabou. Eles se renderam à necessidade de ganhar títulos e tal. Mal sabiam que estava tudo planilhado lá, que nós íamos pagar cada centavo lá do que a gente se comprometeu, e foi o que aconteceu. Acho que a partir da contratação do Guerreiro e a partir do pagamento pontual de todas as obrigações com ele, acho que muita gente se convenceu que nós não estávamos brincando. O Diego Ribas e o Guerreiro foram os dois primeiros a acreditarem no projeto. Dois acreditaram no projeto, assim, de jogadores assim de grandes, né, de expoentes assim a nível internacional, sim. Aí depois veio o Everton Ribeiro, né? O Ribeiro foi uma novelinha também, não foi tão... eu me lembro. O Arrascaeta também foi um... o Arrascaeta já não foi comigo, né? O nosso scout mapeou o Arrascaeta, o Bruno Henrique, tudo, saída. Mas o Everton Ribeiro, ele estava lá nos Emirados Árabes, o Rodrigo Caetano foi para lá e deve ter ficado uns 15 dias lá, né? O Rodrigo deve ter contratado ele no primeiro dia, ficou os outros 14 só de sacanagem. Presidente, quem que nesse período todo a gente não sabe e que você quase contratou? E que não deu certo? Agora que você não precisa mais anunciar, você pode contar. Olha, eu gostaria muito de ter trazido o Adriano de volta. Chegamos a... Isso era outra coisa que meus filhos não sabiam. Porque o Adriano, na Copa de 2014, ele tinha exatamente 32 anos de idade. Ele é de 17 de fevereiro de 82. Então, eu sei que é 17 de fevereiro porque é o aniversário dos meus gêmeos, né? E 82 é o ano do nascimento do meu filho mais velho. E na Copa de 2014 ele estava com 32 anos de idade, já tinha praticamente encerrado a carreira, aqueles problemas que as pessoas colocavam e tudo, mas eu sempre tive assim uma maior admiração por ele, muita vontade de trazer ele de volta. Então nós tínhamos um dirigente do clube que muito amigo nosso, né, e já foi meu vice-presidente no início da administração e era meu vizinho, o Zé Carlos Dias, o Cheirinho, que era muito amigo do Adriano. Então aí um dia ele perguntou, e o Adriano, você não toparia? Então eu falei, é tudo que eu quero trazer o Adriano para o Flamengo. Com 32 anos, o Adriano com 32 anos ia voar, né? E aí ele tinha tido alguns problemas de natureza médica e tudo. Aí eu falei, para a gente fazer isso, nós temos que preparar um projeto secreto, né, em que o Adriano viria, a gente identificaria um profissional da área médica para cuidar dele, né, e a partir do momento que ele tivesse ok, aí sim a gente anunciaria a contratação dele. Aí ele precisa topar, né, e aí o Cheirinho conversou lá com o Adriano, ele em princípio topou, e aí teve a Copa do Mundo. Quando teve a Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, você lembra, na Argentina e Alemanha, o Klose, ele anunciou a despedida dele, né, e foi homenageado, assim, ovacionado no Maracanã,
né? Todo mundo aplaudindo o Close de pé. E o Close com 36 anos de idade. Estava se despedindo naquele dia. No dia seguinte, na segunda-feira, era o dia que eu ia encontrar o Adriano, na casa do Cheirinho. Né? Eu vi aquele negócio do Close, né? E aí a minha conversa, né, com o Adriano foi o seguinte: pô, Adriano, você é infinitamente melhor do que o Close. Você tem 4 anos menos do que ele. Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, você vai ter a idade que o Close tem. Então, né, por que você não volta? Vamos ressurgir, vamos fazer, né? E pensou ele no Flamengo naquela época e tal. Moral da história, ele não topou, ele estava com a perspectiva de ir para os Estados Unidos na época, né? Ele agradeceu e tal, foi muito simpático. O irmão dele jogava lá, né? Mas não topou. E era uma coisa assim totalmente escondida, né? Meu cunhado, que é médico, me ajudou a identificar o outro profissional e tudo. Era eu, meu cunhado, o tal profissional e o Cheirinho, só nós que sabíamos. Meus filhos não sabiam de nada. Até porque Você sofre, hein, meu? Não, eles, né, meus filhos, se soubessem que eu estava indo numa casa lá no meu condomínio para conversar com o Adriano, eles iam para a porta e iam ficar gritando: o imperador voltou. É verdade. Né? Agora eu vou contar uma parte dessa história que eu acho que nem chegou a você para você não ficar frustrado. Aconteceu uma coisa que eu nunca contei essa porra para ninguém, eu vou contar. Nunca contei publicamente, né? Rodrigo Caetano era o dirigente de vocês. Que ano que era isso? 2000 e... Rodrigo Caetano foi para lá em 2015. O quê? 15, 16? Nessa época do Adriano não era ele. Exatamente. Ele ficou 15, 16... Ele foi até 18, até março, abril de 2018. Se não me engano, foi 2016 isso. Não, 2015. 2015, eu acho. 2015 e 2016. O Rodrigo já estava lá. Um dia, eu recebo um telefonema de um amigo em comum que fala assim: ô Rica, eu preciso falar com você. Você pode falar. Cara, eu precisava fazer o Adriano conversar com o Rodrigo Caetano. Eu falei: por quê? Porque o Adriano quer voltar para o Flamengo. Ele mudou de ideia. Só que o Rodrigo Caetano precisa gostar do projeto, comprar o projeto. E eu não sei, acho que o Rodrigo Caetano nunca foi muito adepto à ideia de tentar de novo. Aí eu falei: olha... Nós chegamos a tentar uma segunda vez, já com o Rodrigo Caetano lá, mas já foi muito tempo depois, eu não me lembro. Talvez tenha sido nisso que você falou. Talvez seja nessa 2016, época. 2017 e tal. E ele chegou a iniciar um tratamento lá com o Dr. Tanuri e tudo, né? Nessa época aí já era o Rodrigo Caetano, né? Mas ele já não tinha mais 32 anos, já tinham se passado daquele 2014, sei lá, 2 anos em que ele não estava jogando, né? Quer dizer, já não, as chances já não eram tão boas assim. Mas, presidente, o que aconteceu nesse dia foi tão inacreditável, porque ele queria que ninguém visse ele encontrar com o Rodrigo Caetano, porque ele queria dizer para o Rodrigo Caetano que ele queria voltar, que ele estava disposto, ele queria que isso não podia ser público. Eu falei: olha, o Rodrigo é meu amigo, eu consigo marcar esse encontro. E ele falou: não, mas a gente precisa de um lugar. Eu falei: puta, vocês querem fazer na minha casa? Eu falei assim: tá bom, faz aqui em casa. Faz o quê? Isso era uma segunda-feira à noite. O Rodrigo Caetano falou: bom, então eu saio do Flamengo e vou para lá, para tua casa comer uma pizza. E o Adriano estava indo para minha casa para comer uma pizza com o Rodrigo Caetano, onde eles iriam conversar e eu não sei o que ia acontecer. Bom, estamos na minha casa, eu, esse intermediador que é amigo do Adriano, esperando o Rodrigo Caetano no telefone. Estou saindo da Gávea, estou indo para aí. Aí tá bom. Não, o Adriano deve estar chegando, mas nunca vou me esquecer disso. O Adriano deve estar chegando e tal, e assim, já aconteceu outras vezes na minha carreira, eu não tenho participação nenhuma, eu deixo eles ali, pego a pizza e vou lá, converso que vocês têm que conversar, não tem problema nenhum. E rapaz, eu sei que o Rodrigo Caetano manda mensagem e fala assim: estou chegando em 10 minutos, ele tinha chegado na Barra já. Eu virei para esse cara e falei: vem cá, não é melhor você ligar para o Adriano? Ele falou: não, mas o Adriano que pediu esse encontro, claro que ele vem. Eu falei: dá uma ligada para o Adriano. Ele falou assim: não, imagina, o Adriano tá chegando. Eu falei: tá bom. Porque eu falei: tá bom, eu abri meu Instagram. E comecei a rodar, me aparece um story, o Adriano jogando dominó com os amigos no avião em São Paulo. Eu falei: fulano, não pode ser. Eu falei: liga para o Adriano.
Não, isso aqui é de outro dia. Eu falei, liga pro Adriano. Ele falou assim, puta, não é possível. Ô, Didi, Adriano, porra... Né? Caraca, era hoje, cara. Porra, Adriano, você quer me foder? Não. O Adriano esqueceu, eu liguei e falei, Rodrigo, não vem, porque o Adriano teve um problema. Ele falou, que problema, Rica? Eu falei assim, não, eu não sei muito bem qual é o problema, mas é que ele não vai poder vir. Tá? Eu sei que o cara deu um esporro no Adriano de lá, o Adriano perdeu a chance, né, entre aspas, porque o Rodrigo não remarcamos a conversa e tal. Mas foi uma pena, você já pensou, o Adriano, com 32 anos de idade, em 2014... Ele é muito maluco, cara. Né? Eu Na adoro hora que... ele, mas ele é muito maluco. Uhum. Não dá pra entender a cabeça do Adriano, cara. É uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, como ser humano. Mas ele é muito... Ele oscila muito. Não, e um cracaço de bola, Puta, né? E tem a cara do Flamengo, é Flamengo doente, né? Eu sou muito fã do Adriano, imagina meus filhos, né? Porra. Né? Se eles soubessem dessa operação, eu não ia dormir, que eles iam ficar me pressionando todo dia, aí o Adriano e tal. Por isso que, de vez em quando, eu tinha que esconder coisas dele. Mas ele chegava em casa, o Flamengo tomava uma lapada, vocês não ficavam ali, pô, vai ter que demitir esse treinador? Deve ser um inferno isso também, né? Quantos filhos são? São 3. Os 3 flamenguistas? Claro. Muito, é. Puta que pariu, devia ser um inferno em casa também, né? É, mas eles me davam muito mais força. Até hoje O meu pai, toda eleição de conselho que tem no São Paulo, meu pai fala, acho que agora eu vou virar conselheiro. Eu falo, pai... Ele fala, por quê? Eu falo, porque eu vou te encher a caralho do saco toda vez em São Paulo, beleza, você que sabe. Não, meus filhos sempre... É claro que eu mesmo, às vezes, ficava me maldizendo, assim, das coisas que podiam ter acontecido e tal, azar que o time deu e tal, mas é natural que amigos, né, e filhos também, eventualmente, né, uma hora ou outra, assim, tivesse assim, alguma reação mais diferente, mas os meus filhos sempre foram super parceiros, e sempre compraram minhas brigas. Esse daí é advogado e foi ele que fez a minha defesa no processo lá ele não fez a sustentação oral, né? Mas foi ele que fez a minha defesa no processo aí da minha expulsão. Né? Não, ele já pagou bastante. Pagou a faculdade. Além do Adriano, teve algum grande nome que você tentou trazer e quase deu? Olha, eu lembro que logo depois do Guerreiro, a gente quase trouxe o Elias de volta. Chegamos quase a... Esse jogou pra cacete. Pois no Flamengo. Tinha a cara do Flamengo, né? Era corintiano, mas a cara do Flamengo. E ele estava no Corinthians, o Corinthians estava com questões financeiras e tal. E eu lembro que nessa época eu estava negociando o Profut lá no Congresso Nacional, eu ia sempre, o Andrés era deputado federal. E aí uma vez ele me falou, não, se vocês pagarem o salário do Elias e der mais não sei quanto, né, pode levar. Aí eu até liguei, né, na época pro Rodrigo Caetano, né, não me lembro quem era o vice de futebol na época. Eu falei, estou com uma proposta aqui, não, pega. Aí fechamos tudo e o Elias praticamente... E o Corinthians vinha jogar aqui no Rio no fim de semana. Então vinha a delegação para cá. O técnico era o Tite. Eu não me lembro até se a gente chegou a imaginar que o Elias não ia nem ser relacionado, porque ia para o Flamengo e tudo, estava naquela expectativa. O Corinthians no hotel e tal. Aí depois... Alguém falou, acho que o presidente do Corinthians e tal, disse, o Tite passou uma cantada lá no Elias, disse que vai precisar muito dele, né? E cantada do Tite é irresistível. Ele e fala o Elias bem resolveu ficar. Nossa, mas o Elias era um grande jogador, eu gostava demais dele. Meu Deus do céu. O que você achou do Fala do Jesus na semana passada, hein, presidente? Rapaz, eu achei muito esquisito, né? Eu tenho assim, maior admiração pelo trabalho que o Jesus fez no Flamengo. Acho que o Jesus foi o melhor treinador, né, desde Cláudio Coutinho, assim, que o Flamengo teve. Ele fez uma revolução no futebol do Flamengo e no futebol do Brasil, eu acho. Né? Hoje está todo mundo tentando fazer igual, né, o que ele fez no Flamengo. E fiquei muito chateado quando ele foi embora, né? Tinha esperança que um dia ele voltasse. Mas aquela situação ali foi meio esquisita, né? Você concorda? Você que é jornalista, né? Está acostumado a... Foi esquisito, porque o cara ainda é compatriota dele, né? Pois é.
Mas não... Eu só não sei, a dúvida é, ele deu uma entrevista, que isso muda tudo, né? O que você me falar aqui fora do ar, se eu publicar, eu sou um babaca. Você está falando aqui comigo, né? Você está na confiança. Se você está sentado aqui dando uma entrevista, você sabe que o que eu estou te perguntando está sendo gravado. Eu respeito totalmente o Renato Maurício, enfim, mas assim, tá claro que é uma entrevista, o que não tá claro que é uma entrevista não vai pro ar. Pois é. Se ele falou entre amigos, desculpa, entre amigos você fala a merda que você quiser. Não tem problema nenhum. Isso agora, nós nunca vamos saber, né? Ou, sei lá, um dia vamos, né? Mas... Essa é a minha única dúvida. Se ele... Fato é que a coisa foi publicada como tendo sido uma entrevista. Exatamente, foi publicada dessa forma. Você acha que ele encerrou a passagem por possibilidade dele no Flamengo com essa entrevista, não? Acho que nada é definitivo no mundo, né? Sei lá, a gente já viu de tudo no futebol, né? Quantos vais e voltas aí a gente já viu. Nada que 2 derrotas não faça a torcida gritar mister e a diretoria falar... Mas agora, você diz? Agora acho difícil, né? Será? Ele não fechou com ninguém? Não foi lá pra Turquia? Sim, não? Rapaz, alguma coisa me diz que em 2 semanas o Jesus aparece na Gávea. Não é informação, não. É mero palpite de que a torcida vai se apegar àquilo, o Paulo vai se enrolar em mais um jogo, a torcida vai pedir, a diretoria vai falar, quer saber? Vamos torcer para o Paulo não se enrolar, né? Para o time não se enrolar e a gente não precisar disso, né? Começando amanhã contra a Universidade Católica, vamos dar um vareio neles e recuperar. Olha, eu não estou lá dentro, né, para avaliar, né? Depois que eu passei pela presidência do Flamengo, que eu acompanhei treinamento, conversa com o treinador, com o diretor esportivo e tudo, eu fiquei mais assim receoso de ficar dando palpite. É muito detalhe. Né? Que muitas vezes tem coisas que você não sabe e você comete uma injustiça. Né? Eu torço muito para que ele... Eu acho até que, observando, eu senti que ele está mais permeável a escalar o time da maneira parecida com o que o Flamengo jogava lá em 2019, com Jesus. Isso alguma vez, né? Então aquela coisa de botar o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, né, que eu ficava injuriado porque, gente, o Everton Ribeiro é um dos maiores jogadores do Brasil, talvez o maior, né, e um contra-ataque no pé do Everton Ribeiro é meio gol. Um cara absolutamente fantástico, né? E aí ele tem que jogar onde ele joga melhor. E de uns tempos para cá, né, ele tem colocado o Everton Ribeiro lá, né? Agora já voltou. Do lado direito e tal. Já se rendeu, acho. Isso, pois é. Então eu tenho esperança de que o time se acerte e que a gente recupere aí no Campeonato Brasileiro e siga ganhando aí na Libertadores, na Copa do Brasil. Presidente, não tem como falar não tem como não falar sobre o Ninho do Urubu, que é o que acabou gerando a perda dos seus direitos políticos no Flamengo, foi isso? Não, na realidade meus direitos políticos eu perdi momentaneamente, né? Aí consegui com um efeito suspensivo recorrer, eu praticamente não fiquei com suspenso, né? E agora, recentemente, o Conselho Deliberativo anulou todo aquele processo e tal. Mas não foi o incêndio, foi uma entrevista que eu dei ao Jorge Nicola, colocando que se eu imaginava que, como eu já tinha, o Flamengo já tinha concluído os 2 centros de treinamento e os jogadores da base já ocuparam o centro de treinamento em dezembro de 2018 e todo o planejamento era de que eles não voltassem para as instalações provisórias, então não teria acontecido o incêndio, né, se o planejamento tivesse sido cumprido. Foi o que eu disse, né, e dei 2 entrevistas que era para não pairar nenhum tipo de dúvida, né, que eu falei uma vez no final da primeira entrevista, aí ficaram dúvidas, não, está acusando alguém, né, aí eu combinei com o Rica, dia seguinte ou 2 dias depois no máximo e tal, não, vamos fazer outra. E aí esclarecendo tudo, não acusei ninguém, eu estou simplesmente me defendendo, porque afinal de contas eu fui indiciado, né, pelas autoridades policiais, né, como
como um dos responsáveis pelo incêndio. Eu sempre achei isso um absurdo, eu não era mais presidente, já tínhamos trocado os meninos de lugar, não fazia o menor sentido. E eu falei aquilo, né, inclusive apresentando provas, né, dos garotos já ocupando o novo centro de treinamento. E pegaram isso como se fosse uma crítica ao Flamengo ou uma acusação a alguém. E aí abriram um processo e eu respondi. Foi o tal processo em que o Fábio preparou a defesa, né? E depois eu fui brilhantemente defendido já no grau de recurso no Conselho Deliberativo pelo Flávio Williman, que foi meu vice-presidente jurídico, que é um craque. Esse assunto mexe com você? O assunto do incêndio? Não, mexe muito, não tanto pelo processo. O processo é claro que incomoda muito, porque eu sei que isso daí um dia, né, vai se resolver, tudo vai ser explicado, a verdade vai aparecer e não me causa tanta... causou muito sofrimento, né, principalmente para a minha família, né, mas quem não deve não teme. Eu tenho certeza que isso tudo vai se resolver. Mas o fato de ter havido um incêndio mexe muito comigo, porque eu sempre fui muito ligado à base do Flamengo, desde a época que eu era só torcedor, né? Aqueles meninos, boa parte deles eu conhecia, poucos, sei lá, meses antes eu estava colocando medalha no pescoço deles, né? E aconteceu uma tragédia daquelas, e você perder 10 crianças daquele jeito é extremamente doloroso, né, para todos. Você nunca apontou um culpado? Não, porque eu não sei. Não tem condições. Que colocou isso. Seria uma irresponsabilidade eu apontar um culpado. Eu nunca imaginei que eu seria colocado lá como um dos responsáveis, porque a princípio, quando eu fui chamado para depor e tal, eu fui depor, né, no sentido de colaborar. Afinal de contas, eu era o ex-presidente, né? Eu já tinha saído da presidência do clube há 39 dias, né? E os garotos já estavam ocupando as instalações novas no dia 21 de dezembro de 2018, quando a gente jogou a final da Copa do Brasil Sub-17 e ganhamos do Fluminense de 1-0. O pessoal da nova gestão é que voltou os meninos para o... Aí como que eles voltaram, né, eu não sei. Qual foi, que decisão foi tomada, né, não sei como é que foi, né, muito provavelmente como os jogadores profissionais não ocuparam imediatamente o CT novo que já estava pronto, e aí ocuparam o CT, vamos dizer que hoje é da base, aí teve, parece que os jogadores foram chamados para um jogo que seria para testar o VAR, né? E aí eles foram colocados nas instalações provisórias e aconteceu aí a tragédia. Mas pelo que, né, eu li do processo, né, a coisa se deveu a uma explosão no ar-condicionado. Que merda. Essa história é bem... Infelizmente a gente vê às vezes algumas pessoas querendo fazer uso disso para atacar, para fazer piada. Pô, isso é engraçado. Não, né? Eu acho, não tem... Eu acho até que não tem tragédia maior do que das famílias dos meninos. Claro. Por todo o sofrimento que a minha família teve, pelo fato de eu estar sendo vítima, né, de uma acusação injusta, né, e situações que certamente serão explicadas depois, nada se compara à dor das famílias. Nossa, nem imagino. Né? Mas isso daí, eu acho que quem quiser... tiver alguma dúvida sobre esses argumentos todos, deve ler o processo é público. Né? Então, lá tem um parecer da maior autoridade em direito penal do Brasil, né, o professor Juarez Tavares, desmontando a acusação que foi feita contra mim. Então, está lá. Né? Se alguém, principalmente se for advogado, se tiver um advogado conhecido, vamos lá ler o parecer aqui, vamos ler em que pé está, que acusações ainda subsistem. Porque muitas daquelas coisas que foram faladas no início, né, já estão totalmente superadas. Só que aí passaram 3 anos, né, já não é mais a mesma comoção, né, não é mais tão notícia como era antes. Mas quem quiser ler lá o processo, né, e tiver um advogado do lado para
para confirmar tudo, eu acho que vai ter uma noção muito mais precisa do estado das coisas. Presidente, hoje a diretoria do Flamengo sofre algumas críticas, às vezes em rede social especialmente, onde o pessoal é um pouco mais exagerado, né? Por relação com o governo federal, essas coisas que são parte do jogo. Uma grande instituição como o Flamengo conversa com né? O Flamengo é muito grande, não só como clube, como nome, como potência e tal. E aí vem a estatal lá e patrocina o Flamengo, e aí já vem gente falar, porque o Flamengo, com o Bolsonaro, porque teve a MP e tal, não sei o quê. Na tua gestão, existia essa relação com o governo federal, com o político? Isso sempre aconteceu? Não, Rico, eu acho que relação institucional com o governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, eu acho perfeitamente natural e até obrigatório. O Flamengo é um ator importante do cenário esportivo brasileiro, carioca, mundial, né? Então é natural você ter relações institucionais com governantes. Enquanto eu fui presidente, eu sempre tive, né, relações com o prefeito, com o governador, né, inclusive até com a presidência da República, na época da aprovação do Profut. O Profut foi eu diria que a lei do Profut foi extremamente importante para que o Flamengo equacionasse a sua dívida tributária, que era absolutamente incontornável, né? E a partir do momento que foi aprovado o Profut, com muito sacrifício, 2 anos e meio lá circulando naqueles corredores lá da Câmara, então foi muito importante. E aí depois que o projeto saiu da Câmara, né, foi para a presidência da República, virou uma medida provisória, ele voltou para a Câmara, e nesse meio tempo eu tive até contato com a presidente na época, a presidente Dilma, né, e um contato institucional, né, sem nenhum tipo de sugestão de apoio, né, nada parecido com isso. Mimimi de torcedor, né? Oi? Isso é mimimi de torcedor, né? Não, Achar mas que tem alguma agora, coisa. não, eu acho que uma coisa é você ter uma relação institucional, outra coisa é você deixar, né, que o clube seja usado para assuntos políticos. Então, eu acho que realmente eu não teria, principalmente num momento como aquele da pandemia, eu acho que a posição do Flamengo não foi a mais adequada. Mas isso cada um tem a sua opinião, né? Não foi simplesmente um contato institucional. Os dois buscaram o mesmo interesse, né? O governo e o Flamengo tinham o mesmo interesse e o mesmo alvo, né? Bom, presidente, você se... Era uma situação muito grave que o país estava vivendo. E muito rara também, né? A gente não conhece, né? É muito complicado. Uhum. Você se filiou ao Partido Freixo, certo? Sim. Você é socialista? Olha, o partido partido é esse, né? Vamos definir o que é socialista, né? Porque hoje em dia as definições são muito... Sim, por isso que eu sou uma pessoa que tem muita preocupação com justiça social, né? Se isso é ser considerado socialista, então eu sou, né? Eu sou uma pessoa que tem muita preocupação com responsabilidade ambiental, com boa governança, com fazer a coisa certa, com o respeito ao dinheiro público. Então, eu me defino assim, né, politicamente nessa linha. Agora, as pessoas muitas vezes falam, o Partido Socialista Brasileiro, aí pensa no socialismo que existe. No socialismo soviético, né, a ditadura do proletariado. Né? Hoje em dia, nem mesmo o Partido Comunista se diz comunista como era, né, mas nesse sentido, né, da preocupação com a justiça social, sempre associado à democracia acima de tudo. Porque agora você é político. Você é um político mais à esquerda agora. Depende do que você considerar esquerda e direita, né? Se você costumava dizer, eu tenho muitos amigos em todas as esferas políticas, né? Tenho muito amigo no Partido Novo, por exemplo, né? Que é um partido liberal. O Paulo né? Poderia o Paulo Ganimi, né? É uma grande figura, vascaíno, né? Vascaíno. Mas tem muitos amigos no Partido Novo, inclusive o Fred Luz, que trabalhou comigo, né? O Fred Luz é verdade. E fui até convidado para ir para o Partido Novo, né? E eu acho o Partido Novo muito liberal para o meu gosto,
né? Eu acho que o papel do Estado na economia, o Estado tem um papel a desempenhar na economia que não é necessariamente de ser o detentor das ações ordinárias, né? De ser o empreendedor, mas como regulador, como fiscalizador e tal. Acho que o Estado está lá para garantir que o interesse público prevaleça sobre o interesse privado. Isso daí é natural. Então, por mais que eu respeite e admire muita gente aí eu não gosto dessa coisa de esquerda e direita, né? Mas do pessoal assim mais liberal, né? Eu me considero, vamos dizer, um pouco mais para a esquerda sem nunca ser de extrema esquerda. Sim, sim. Né? Então, eu diria que eu sou uma pessoa de centro com preocupações, né, na justiça social, com preocupações ambientais e, acima de tudo, né, um democrata. Né? Se as pessoas que pensam de maneira diferente de mim chegarem ao poder por uma forma lícita, por uma forma correta, eu vou defender até o fim o direito deles exercerem o poder. Agora, sempre com alternância de poder, sempre tendo, né, no final das contas, vamos votar de novo e tal, e quem ganhar leva e será respeitado. Eu acho que o país está numa situação muito ruim já há muito tempo, né? A gente precisa de uma união nacional, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de convivência entre pessoas e políticos que pensam diferente. Tá difícil, né? Mas você vê internacionalmente, você vê isso. Né? Em Portugal, durante muito tempo, vigorou a tal da geringonça, né? Que o nome até é sugestivo, né? Que são, né, um grupo claro que lá é parlamentarismo, é outra conversa e tal, mas um grupo de partidos totalmente diferentes que se uniram para fazer o país funcionar e funcionou. Mas o que você quer fazer na política? Depois de 6 anos de Flamengo, um caos do cacete, o que tu quer fazer na política? Vocês concordam com isso, os filhos? Não é fácil não. que você vai inventar na política, presidente? Fala pra mim. Rapaz, eu não sei ficar parado, né? Tu gosta da dor de cabeça, né? Tu gosta do problema, né? Mas eu acho o seguinte, a política é muito demonizada, né? Você mesmo agora falou, o que você foi fazer na política? Mas é muita... Se política porque o futebol já tem sacanagem pra cacete, a gente só tem que sair lá, vai entrar num pior. Mas no futebol a gente não conseguiu fazer alguma coisa legal lá no meio da sacanagem do futebol, no meio daquela podridão. Né? Eu acho que a política é demonizada por ter muito picareta, né? Tem, né, várias pessoas com interesses pessoais se colocam na política, né? Muito picareta, muita gente, e é isso que demoniza a política. As pessoas, não, todo político é isso. Quando se você puder ocupar espaços na política com pessoas de bem, independente de serem, né, de esquerda, de direita, de centro, mas pessoas de bem, eu acho que seria melhor para todo mundo. E aí as pessoas começam a me cantar, não, vamos lá e tal, e aí eu vou. Né? Eu procuro, assim como no Flamengo, como no BNDES, como na minha vida e tal, eu vou procurar fazer o melhor que eu puder. Esse é o homem. Bota aí os quadros aí que eu quero ver se o homem é pipoqueiro. O Gustavo Gomes, é verdade. É verdade. O Palmeiras chegou na frente com mais dinheiro. Você ia contratar o Gustavo Gomes. Já estávamos lá no Milan, então. Olha aí. Bota aí que eu quero ver se o presidente vai ser mureteiro. Presidente, o senhor gosta mais do Barcelona ou do Real Madrid? Olha, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu ia dizer o Barcelona, porque eu sempre tive mais simpatia, né, com aquela causa do Barcelona e tal. Aí pensando já na época lá do regime franquista, né, e o Barcelona sempre foi um locus assim, de resistência, mas depois que o Vinícius Júnior foi para o Real Madrid... né, eu sabia. Né, o Vinícius Júnior, né, rubro-negro de São Gonçalo e tal, aí balança meu coração. Eu sabia que ia ter um peso ali. Próxima. Você prefere o Brasil campeão do mundo ou o Flamengo campeão da Libertadores? Flamengo campeão da Libertadores. Próximo. Essa aqui é pra te complicar. Quem é o maior ídolo da história do Fluminense, o Fred ou o Romerito pra você?
Bola ídolo não, mas quem jogou mais, o Fred ou o Romerito? São 2 cracassos, né? Difícil dizer, né? Isso é chuva. Ainda tem o Conca, tem o... Né? Ainda teria o Conca aí para você botar aí num terceiro Conca, quadrinho, né? O Washington Assis, né? Mas entre esses dois aqui, quem jogou mais? Eu vou votar no Fred porque ficou mais tempo, né? Acho Fez que muito gol no senhor também. já tem quase... fez muito gol na gente. Mas é aquela coisa, né? Nós fizemos muito neles também. Também. Próxima. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Quem que você prefere narrando? Rapaz, são 2 craques, né? Eu gosto muito dos dois. É difícil, né? Isso é difícil. Pode empatar, não? Pode, velho. Você pode. Então tá empate. Próximo. Jorge Jesus ou Tite? Olha, aquela coisa, né? O Jorge Jesus foi o que eu falei, né? Foi o maior treinador aí dos últimos tempos aí do Flamengo, fez uma revolução no futebol brasileiro. E o Tite é uma pessoa assim que também tem um valor extraordinário, né? Tudo que ele fez na seleção brasileira. Eu vou votar no Tite porque ele vai jogar a Copa do Mundo pela gente aí esse ano. Ele está precisando mais desse meu voto. E o Jesus, né, infelizmente, já não está mais conosco. Nesse momento é mais importante o Tite feliz do que o Jesus próximo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Temos uma preferência? Messi. Próximo. Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Quem você gosta mais de treinador? Olha, são dois treinadores assim diferentes, né? O Renato é mais visceral, né? Aquele treinador que puxa pelo elenco, né? Pela motivação. E o Rogério Ceni, né? Pelo que eu conheço muito pouco dele e tal, mas eu vejo que ele é uma pessoa assim estudiosa, né? É uma pessoa que assim que quase chato, de tanto que ele deve ser uma pessoa assim metódica, né? É aquilo que você falou, quase chato. O ideal seria ter na mesma pessoa as duas características, né? Mas se tivesse que levar um só pro Flamengo amanhã, hein? Amanhã, como treinador? Não, os 2 passaram recentemente. O Paulo Souza pediu demissão agora, faz 12 minutos aqui, eu fiquei sabendo agora, e o Landim vai ligar para você escolher entre esses 2, é agora. Não tem a menor chance dele ligar para mim. Olha, eu desempato aí pelo trabalho que o Renato fez no Flamengo como atleta, né? Então, nós ganhamos aquele tetra lá em 87 graças ao talento do Renato. É ídolo. Próximo. Ronaldo ou Romário? Difícil, né? Muito difícil. Para mim, essa é a mais difícil de todas que a gente coloca aqui. Sempre, para mim, essa é a mais difícil. Tanto que eu nunca consegui votar nesse troço. Não é muito difícil. Se puder empatar, empata, né? Senão eu... Pode empatar? Empata. E aí? Ronaldo? Eu não consigo nem votar nesse negócio aí. O Romário jogou no Flamengo, né? Fez, né? Bota aí o 0 a 10. Apesar do Ronaldo ser rubro-negro, né? Não, mas mas nunca jogou no Flamengo. São 2 muito acima. Presidente, essa é super fácil. Vai aparecer uma pessoa ali, você dá uma nota de 0 a 10. É muito tranquilo. BAP. 0. Próximo. Jair Bolsonaro. 0. Próximo. Marcos Braz. 5. Próximo. Felipão. 10. Próximo. Galvão Bueno. 10. Próximo. Juca Kfouri. 10. Próximo. Landim. Olha, 0 pela hostilidade que existe entre nós hoje. Acho que seria desnecessário, porém é o que existe. É uma pena. Próximo. Vanderlei, professor. Eu aprendi muito com o professor Luxemburgo, né? Vou dar um 10 para ele pelas boas lembranças que eu tenho nas conversas que eu tive com ele. Sabe muito. Próximo. Neymar. 10, nota 10. Esse você queria, né? Muito. Próximo. Eduardo Paes. 7. Próximo. Renato Portaluppi.
Acabei de lembrar aí do título de 87, né? Vamos dar um 10 aí pro Renato. Você se acostuma em chamar ele de Renato Portaluppi? Pra mim é a dificuldade até hoje, que os gremistas enfiaram isso na minha cabeça. Pra mim ele é Renato Gaúcho, eu não consigo chamar de Renato Gaúcho. Portaluppi. Botei até Renato pra não dar briga. Se eu coloco Renato Gaúcho, sabe o que acontece? Os gremistas em top lá. Renato Portaluppi, não é Renato Gaúcho. Mas tá bom, cara, Renato Portaluppi. Próximo. O Tite. 10. Próximo. Esse aí é sacanagem, né? Esse aí eu botei só de sacanagem. Pois é. Esse aí não... Pode dar mais de 10? Pode, pra ele pode. Então, 1000. Tem mais? Acabou. Presidente, obrigado pelo papo. Tava com saudade de papear com você já de futebol. Foi bom, né? Pra gente saber de como é que anda as coisas lá no... Agora do lado da arquibancada, rubro-negra. Eu não vou desejar boa sorte pro Flamengo, porque, porra, esse time aí é o mínimo que vocês têm que ter sorte. Pelo amor de Deus. Eu continuo ali. Deixa eu falar do livro. O que você vai resolver concorrer comigo agora? Sim. Vai querer roubar meu lugar agora, é isso? Ainda vem outro por aí. Olha lá. Virou cronista, eu mereço. Olha aqui, gente. Relatos de uma paixão em vermelho e preto. Tem uma crônica sua aqui? Tem uma crônica minha aí. Uma crônica que Oswaldo Fonseca e Rosana Lomba. O Oswaldo e a Rosana são... Rosana é parente? Não é parente do Ricardo Lomba, não. Mas o Oswaldo e a Rosana são grandes rubro-negros, conselheiros do Flamengo, né? E também são... Cada um escreveu sua crônica aí também. São não cronistas escrevendo crônicas sobre o Flamengo, é isso? Tem aí, eu acho que 25 crônicas. Desses 25 autores, 3 ou 4 no máximo já eram escritores, né, por exemplo, meu irmão tem 10 romances publicados, o Emanuel, filho do Chico, tem livros sobre a Baía de Guanabara, mas não sobre o Flamengo, né? Tem o Márcio Pascoal, que tinha um livro também sobre o Flamengo, o Davi Butter acabou de escrever um livro excelente sobre o carnaval da gripe espanhola. Mas enredo da Viradouro, inclusive. Foi enredo da Viradouro. Isso, pois é. Mas os outros 20 e tantos nunca tinham escrito crônicas, né? Eu, por exemplo, na minha vida inteira, eu só escrevi relatórios de análise, pareceres e tal. Mas a ideia era exatamente colocar no papel a paixão que você sente pelo Flamengo. E aí eu escolhi contar uma história de quando eu era adolescente e saí da Tijuca num sábado à tarde para ver um jogo do Campeonato de Juvenis na Rua Bariri, um jogo que não valia mais nada, o Flamengo já não tinha mais esperança nenhuma no Campeonato de Juvenis de 68. Juvenis sem valer nada. Sem valer nada e... Muito amor. Pegando 3, 4 conduções, sem nunca ter ido à olaria na vida, ainda carregando meus 2 irmãos menores, cada um com a sua bandeira do Flamengo. Caraca. Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá na Rua Bariri, entramos, fomos procurar a torcida do Flamengo. Não tinha ninguém. Tinha maluco de no sábado à tarde, lá em novembro, no sol, não tinha ninguém. Aí ficamos lá esperando o time entrar em campo. Quando o time entrou em campo, olhou assim para a arquibancada e foram procurar a torcida para fazer aquela saudação. E aí quem que eles encontraram? Vocês. Nós 3. Né? Aí vieram. Gente, isso daí para mim, eu fico até arrepiado de pensar. A emoção que eu tive quando eu vi o time do Flamengo entrando em campo e vindo para a gente aqui. Daqueles meninos alguém virou... Não, os meninos que jogaram, o principal destaque do time era o Zanata, lembra do Zanata? Lembro. Jogou no Bahia? Não, o Zanata que jogou no Bahia foi um lateral direito depois. O Zanata era meio do campo. O meio campo era Zanata e Chiquinho do Leblon. Tinha o... Chiquinho do Leblon? Isso aí não era na minha época. Isso aí não. Tinha o... Lembra do Washington? Você não lembra do Washington? Irmão do Geraldo Assobiador, que era um zagueiro vigoroso. Nem do Geraldo Assobiador, né? Geraldo Assobiador que morreu numa mesa de cirurgia. Você deve saber dessa história. Que era do time do Zico lá do... Não sei, não. Ele era o número 8 do time do Zico do início dos anos 70. E aos 22 anos foi fazer uma operação de amígdalas e morreu na mesa de operação. Caralho. Foi uma tragédia na torcida do Flamengo, assim... Eu não sabia disso, não. Não, o Geraldo, ele ia para a seleção brasileira, já tinha sido convocado para a seleção brasileira.
Se o Geraldo não morre, o Adílio ia ter que jogar na ponta esquerda. Caraca! Bom, se o Alexandre, goleiro do São Paulo, não morre, o Rogério Ceni não teria sido jogador do goleiro. Às vezes a vida é complicada, né? Pois é, não, mas o Geraldo realmente foi... O Washington era irmão do Geraldo. E tinha um Tinteiro, lateral esquerdo. Eu lembro do time todo. O Flamengo de 1908... Vou fazer uma última pergunta. O Flamengo de 1981, se jogasse um triangular com o de 19 e com o de 87, quem seria campeão? De 81. Fácil. Não é que seja fácil, né? Mas... 87 e 2019, esse 87 jogo e 2019 ia ser páreo duro. Páreo muito duro. Agora, eu acho que a grande... Aí, olha, fui extremamente feliz com todos esses 3 times. De 19, né, tá mais recente ainda. Agora, acho que a grande diferença do Flamengo de 81 para o 19, os dois foram campeões da Libertadores, né? O de 87 não foi. Foi campeão brasileiro e assim mesmo ainda ficam tentando tirar o... tentando falar que a taça não é do Flamengo. Pois é. Mas você pegar os 2 times campeões da Libertadores, qual é para mim a grande diferença do que tem entre os dois? O time de 19 era um time fantástico que nadava de braçada. Né, ganhava de todo mundo com a maior facilidade. E o time de 81 não. O time de 81 convivia com vários adversários de altíssimo nível, inclusive no Rio. Né, você pegar o campeonato carioca de 81, nós ganhamos ali a duras penas, né? Lembra do jogo do Ladrilheiro lá no... Você era muito pequeno. Mas o pessoal fala isso, a molecada não entende. O futebol do Brasil da década de 80, 90... Não, o futebol carioca. É a Champions League deles lá, irmão. O futebol carioca dos anos 70 e início dos anos 80 era de altíssimo nível. Né? O Vasco tinha um timaço em 81, o Botafogo tinha um timaço em 81, eliminou o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 81, né? Na quarta de final. Foi um golaço do Mendonça e tal, em cima do Júnior até. Mas o time do Fluminense tinha um timaço daquele tempo todo. Então, para o Flamengo ser o que foi em 81... e no plano nacional tinha o Atlético Mineiro, né? Tinha o Atlético Mineiro, que foi um timaço de 77 até 80 e poucos. Sim. E tinha Palmeiras, tinha Corinthians, todos os grandes... Não vai citar o São Paulo, ele vai, entendeu? Ele vai fazer de tudo para não citar o São Paulo, tá? Vou citar o São Paulo. Muito obrigado, hein? Eu ganhei um brasileiro nesse intervalo aí, tá? Ganhou do Atlético Mineiro, mas foi injusto. Você, vou te falar, viu? Foi injusto. Aí eu vou encerrar isso aqui. Muito obrigado, viu, senhor Bandeira? O time do Atlético era muito melhor do que o São Paulo na época. Falar com o senhor, São Paulo depois, né, é claro, aí foi campeão brasileiro, campeão do mundo. O Flamengo e River Plate foi justo. Flamengo e River Plate foi muito justo. Muito justo, né? Afinal de contas, o Flamengo jogou muito melhor, o Prato não perdeu os contra-ataques, né? É um clubista, onde é que já se viu um negócio desse? Presidente, obrigado pelo papo. Valeu, sempre um Rica. prazer te ver. Foi ótimo. Até a próxima. Qualquer dia a gente está aí de volta. Tenho certeza, já. Rapaziada, obrigado, Estúdio Centro, pela estrutura. Valeu, deixa o like, se inscreve. Aquele negócio todo lá, tá? O cara tapa, volta a qualquer momento. Valeu!